Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando o programa Estudo do Livro dos Espíritos. Programa esse produzido pela Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier. E essa associação é a mantenedora das atividades dos programas da TV e da rádio Chico Xavier, bem como dos perfis oficiais nas redes sociais. Agradecemos a oportunidade, pedimos a todos que nos ajudem no compartilhamento para que seus amigos também possam participar junto conosco do estudo do Livro dos Espíritos, esse programa que vem desde a introdução do Livro dos Espíritos, estudando gradativamente, procurando levar o conteúdo de uma forma que todos possam entendê-lo e se motivarem para realmente se debruçarem nesta obra que é a primeira, a que inaugurou a doutrina espírita há 162 anos atrás. Convidamos a todos para que possam se inscreverem no nosso canal lá no youtube.com/TV Chico Xavier. É gratuito, né? Não cobramos nada. É muito importante a inscrição de vocês e os acessos dos vídeos lá que se encontram da TV e da Rádio Chico Xavier, para que possamos dar continuidade à manutenção das nossas atividades, né? Então, convidamos a todos a nos ajudarem neste sentido. Convido os seus amigos para que possam se inscrever no nosso canal e lá encontrar muitos ensinamentos dos programas que a TV e a Rádio Chico Xavier e a associação produz, né? Bem como palestras que são transmitidas. Lá se encontram muitas músicas, poesias, mensagens, tudo o que vocês possam imaginar a nível de doutrina espírita. Então, não deixem de nos ajudar neste sentido, de se inscreverem lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Então, vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem, ditada em 1860 pelo Espírito de Verdade, vocês encontram lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, na íntegra. É muito importante, nós sempre, em todos os programas, nós relemos esse trecho, porque aí nós vamos nos fixando, sabendo o nível em que nós nos encontramos. Ainda estamos muito longe de atentar para esses dois níveis, né, que é do conhecimento, da instrução, o conhecimento e do sentimento, mas que nós estamos encaminhados. Nós estamos num processo de evolução, sujeitos ainda, né, a cair, a estacionar no tempo, mas que a nossa meta é justamente trabalhar para que possamos atingir esses níveis, porque é nessas duas asas do conhecimento e do sentimento que nós vamos alçar voo rumo à evolução. Uma boa noite a Dalva, a Vera Lúcia, a Rosângela, a Márcia também, a Elizabeth Queiroz, a Claudino Xavier, Maria Isabel e outros, né, companheiros que se encontram. Compartilhe para que seus amigos também possam participar desse estudo, o estudo do Livro dos Espíritos. E também
se inscrevam, nos ajudem, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, é gratuito. Essas inscrições nos ajudam a manter as atividades da TV e da rádio Chico Xavier. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. A primeira, como sabemos, a Gênesis, a terceira, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última, da Penas e Consolações, o céu e o inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano. Então, estamos estudando o capítulo 4, pluralidade das existências, e o subitem encarnações em diferentes mundos. Hoje as questões, duas questões, vamos estudar hoje, a 180 e a 181 e a 182. E na primeira pergunta de hoje, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos, será? Porque já nós sabemos que há uma diversidade, como na nossa sociedade é uma diversidade evolutiva, também nos mundos também nós temos uma diversidade evolutiva. Já vimos que existem planetas iguais ao nosso, nesse infinito universo. Já vimos que existem planetas menos evoluídos do que o nosso, mas também mais evoluídos. Então, será que nesses mundos existe, né, a semelhança dos nossos corpos? Ou existe, esses corpos têm uma diversidade igual a o que o planeta oferece a nível de evolução para o espírito? Né? Uma questão muito interessante. Vamos ver o que o Espírito de Verdade tem a nos dizer. Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito, olha uma coisa interessante, precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então já começamos a tomar conhecimento, a partir dessa questão, que o espírito precisa da matéria para atuar na matéria. E que este corpo é de acordo com o grau evolutivo do mundo em que o espírito habita. Ele pode ser mais materializado, dependendo do mundo em que ele se encontra reencarnado, ou pode ser menos material no mundo mais evoluído. À medida que nós vamos alcançando voos mais altos na escala evolutiva, nós vamos refinando o nosso perispírito, como também refinando o corpo que precisamos para atuar nestes planetas. E pode chegar a um patamar tal que apenas, né, o perispírito sendo como o revestimento do espírito para atuar. Né? É claro que foge, né, o nosso entendimento ainda esse pensamento, mas que na lógica, se nós vamos evoluindo e o perispírito vai se refinando, então vai chegar um ponto que ele vai estar tão quintessenciado que pode até se assemelhar em alguns pontos ao perispírito, ou mesmo mundos que apenas o espírito vai se
está revestido apenas do seu perispírito, mas que nós devemos entender que o espírito, para atuar na matéria, é preciso, como o Espírito de Verdade disse aqui, de um corpo material. Então, esse entendimento nós devemos ter, não é verdade? Então, vamos à questão 182. Kardec, antes disso, faz um comentário acerca desta. Ainda é a continuidade, vamos ver aqui, é a continuidade ainda dessa pergunta, dessa resposta do Espírito de Verdade. É isso o que diferencia entre os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa do nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas na casa do nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra. O que não acontece o mesmo com outros mundos. Então vimos o complemento justamente da resposta do Espírito de Verdade. A questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? É-nos dado conhecer, né, o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha a resposta do Espírito de Verdade, como é interessante. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em estado e condições de compreendê-las. E isso os perturbaria. É muito interessante essa colocação do Espírito de Verdade e a preocupação da espiritualidade a nível de como eles podem e devem passar determinados conhecimentos para nós. Principalmente pelo nosso nível, ainda a nossa maturidade espiritual, que ainda está muito, vamos dizer, aquém, mais perto do ponto de partida do que de chegada. E determinados conhecimentos, como ele coloca no final da resposta, nos perturbaria. Nós iríamos talvez ficar tão encantados, né, com um determinado conhecimento que queríamos a respeito de determinadas situações, que a gente iria se perder nessa caminhada evolutiva. Então, tudo é dosado, né, para que esse conhecimento possa chegar até nós. Um exemplo bem patente disso, naquela época de Jesus, quando ele usava as parábolas para levar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, porque a sociedade da época ainda não tinha a maturidade necessária para ter o entendimento e o conhecimento de quando, em 1857, a doutrina espírita chegou até nós, descobrindo, né, o véu de muitas coisas da eternidade do espírito, da existência do mundo espiritual, da comunicabilidade e outros assuntos que hoje nós temos a condição de entender, mas percebam que na nossa sociedade nem todos têm o entendimento nosso de justamente conceber os ensinamentos dos espíritos, da doutrina espírita, porque ainda não alcança a maturidade espiritual para isso, né? Então, já é um exemplo bem material, bem patente, né, que nós convivemos no dia a dia, né? Tem pessoas que juram de pé junto que o espírito não vive ou continua vivendo depois da morte, como também ele não retorna.
Então, isso é uma questão de tempo, de evolução, de discernimento, para que essas pessoas possam chegar a ter o entendimento de que existe nessa sabedoria divina a oportunidade de que, numa existência, não conseguimos adquirir todos os conhecimentos, vamos ter várias e várias existências até que possamos alcançar o grau da angelitude. E Kardec, vamos ver se tem algum questionamento, alguma pergunta. Boa noite, Érica. Érica é uma das coordenadoras da TV e da rádio Chico Xavier. Acho que Ivone também não demos boa noite, nem Rose Peron, nem Beth, nem Messi. Acho que Cristina também não demos boa noite. Então, boa noite a todos. Relembrando que vocês podem nos ajudar a TV, a Rádio Chico Xavier, ajudar a Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube. É gratuito. Por que, vocês podem perguntar, se inscrevendo vai nos ajudar? Porque os acessos, quando vocês entram no nosso canal e vão assistir algum vídeo, mesmo que não seja na sua totalidade, existe um processo de monetização. À medida que vocês vão assistindo, acessando, há uma monetização e é através disso que nós podemos manter, sem onerar o bolso de ninguém, as atividades de compra de equipamento e tudo mais. Isso poucas pessoas fazem, né, em relação a essa questão, mas é importante. Ora, então uma forma de vocês ajudarem sem onerar o bolso de vocês é se inscrevendo, convidando seus amigos para se inscrever lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Então, dando continuidade, o comentário de Kardec é a respeito da questão da resposta 182. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste, aproxima-se igualmente da natureza espiritual, vai se refinando. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Apenas esse parágrafo já nos dá uma motivação para que a gente possa continuar nas nossas atividades de aprendizado aqui na Terra. À medida que nós aceitamos com resignação as provas e as expiações, as dificuldades, e caminhando sempre, nós estaremos justamente caminhando para esse processo em um mundo mais evoluído, ter um corpo menos denso, né? Gozar mais de uma certa liberdade. O espírito é mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. Olha a percepção de um espírito já num planeta mais evoluído. Eles têm uma visão muito mais longe do que a nossa. Nós temos uma visão muito ainda terra a terra. E os espíritos no mundo mais evoluídos, à medida que vai evoluindo, a sua percepção vai se alargando e nós vamos tendo um conhecimento mais profundo da coisa. Outro exemplo é que nós não temos ainda um entendimento do que seja Deus.
O que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Só lendo aquelas respostas, não vamos ainda ter um entendimento profundo de Deus, porque não temos ainda a capacidade de entender Deus. Olha uma coisa, ver com os olhos do corpo, tem essa visão mais larga. Aquilo que apenas entrevemos no pensamento. Nós imaginamos que um mundo mais evoluído é dessa forma, é daquela outra forma. Mas estes que já estão no nível evolutivo já têm essa visão muito mais clara das coisas. Continua. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, guerras são desconhecidas. Os ódios, carecendo de objeto, os ódios e as discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar os seus semelhantes. Então, todo esse esforço que nós estamos fazendo nessas existências aqui na Terra é para um dia alcançar esses níveis. E nós temos a perfeita condição porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados filhos, criados simples e ignorantes. Não é verdade? E dentro das leis de Deus, nos possibilitou crescer, nos possibilitou evoluir com as nossas próprias forças, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Então, tudo que nós estamos vivendo e revivendo aqui na Terra são escolhas nossas do passado, são sementes que nós plantamos no passado e estamos colhendo. Então, se existe essa possibilidade, então poderemos aproveitar essa existência para plantar boas sementes, para colhermos boas coisas lá no outro lado da vida, não é verdade? A Érica coloca, acho que não temos essa condição ainda. O nosso grau evolutivo não permite isso ainda. Olha o que ela coloca, ainda. O que fica claro que, quanto mais o espírito se purifica, mais sutil e menos densa a matéria e vamos gozar de uma certa liberdade. Nós estamos numa prisão aqui na Terra. Esse corpo físico que nos faz esquecer do passado, e é uma bênção de Deus esquecer do passado. Mas se nós queremos saber quem somos, só é analisar o nosso comportamento, o que fomos no passado. O que nós estamos passando ou fazendo aqui é tudo fruto de um passado. Então não precisa saber taxativamente, e mais que não temos a condição necessária. Imagine se tivemos existências, principalmente essas últimas, muito catastróficas. E será que teríamos a condição necessária de ter esse conhecimento e continuar o nosso processo evolutivo aqui na Terra? Claro que não. A nossa maturidade espiritual ainda não permite nessa situação. E como vimos na questão 181, os espíritos dosam o conhecimento de acordo com a nossa maturidade espiritual. Então, encerrando os estudos da noite de hoje, estaremos na quarta-feira dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A seguir nós teremos um momento com Chico Xavier e um momento de oração. Convidamos mais uma vez a vocês se inscreverem no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Nos ajudem com a sua inscrição. É gratuita, ninguém paga nada.
Apenas entra no canal, coloca, tem uma tajazinha vermelha, vocês clicam, inscreva-se. Se o seu celular, o seu computador não estiver logado com o seu e-mail, ele vai pedir que você coloque o seu e-mail, a sua senha, para que você possa, quando clicar ali, ele se transformar num inscrito. Apenas isso. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, continuar nos orientar a nossa caminhada, que os nossos amigos espirituais continuem junto conosco, nos impulsionando para o bem. Muita paz, muita luz, e que Jesus abençoe a todos e todos os lares deste planeta.